Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus Amalho do Vendo CRM e você está acompanhando ao VendoCast. Hoje nós chamamos uma convidada muito especial, a Camila Alves, lá da iDados, especialista em gestão de negócios e autogestão. É isso mesmo, William? É isso aí. Hoje a gente tem aí a Camila. A gente vai conversar um pouco aí sobre liderança, como você gerir aí a sua equipe de forma mais eficiente. E a gente chamou essa especialista na área aí para a gente trocar uma ideia e trazer muitas ideias aí para você aplicar na sua empresa. Então se apresenta um pouco para nós aí, Camila. Olá, tudo bem com vocês? Quero dizer que eu estou muito honrada com o convite, grata por estar aqui com vocês e também com quem vai assistir esse podcast. Eu sempre digo que o importante é que as pessoas fiquem com a nossa intenção, muito mais do que a gente fala, mas a intenção que a gente tem nesse momento que a gente vai vivenciar aqui, de compartilhar o conhecimento, a experiência e que possa somar na vida de quem acessar esse conteúdo. Que legal, tenho certeza que vai agregar e muito na vida dos gestores. Camila, e eu acho que uma boa maneira da gente começar é você contar um pouquinho quem é a Camila Alves, como nasceu a iDados, da onde surgiu a ideia de trabalhar com consultoria em gestão de negócios e o que te prendeu tanto assim em estar à frente das empresas. Eu sempre digo que todos nós temos uma jornada para chegar no que a gente está fazendo hoje. Verdade. Assim como vários empreendedores, principalmente no pós-pandemia, eu sou uma empresária que venho de uma jornada de transição de carreira. Lá com 17 anos, resumindo aqui rapidinho para quem, né, estiver aqui com a gente, eu entrei na Universidade Federal, né, sou geógrafa de formação, depois eu fiz mestrado na Universidade Federal também, e após isso eu trabalhei numa empresa de consultoria. Só que nessa empresa de consultoria, eu tive que apoiar nos processos administrativos também. Não tinha muito conhecimento, tive que fazer esse apoio, porque eram poucas pessoas ali no momento devido aos projetos. E naquele momento eu me identifiquei muito. É uma dinâmica da parte interna de como as coisas funcionam que fez muito sentido para mim. E após isso, eu fiquei muito com essa questão de como que eu poderia juntar o meu conhecimento técnico que eu tinha na época com isso que me Sim. despertou o interesse. E aí eu começo a empresa, sócia com um grande amigo meu, que hoje ele já está numa outra jornada, e ele também era um professor doutor, e a gente junta ali o conhecimento para começar o negócio para ajudar empresários com análise de dados secundários para empresários que queriam expandir os seus negócios. Só que naquele momento, depois de algumas entregas, eu entendi que ainda não era o meu caminho, que tinha algo que eu tinha que descobrir e entender que caminho era esse. Eu já tinha entendido que era ajudar empresárias, empresários, empresas, mas faltava alguma coisa. E nesse momento eu entro num processo bem profundo de autoconhecimento, de entender de fato quem eu era, entender o que fazia sentido para a minha vida e o que dava sentido na minha vida. E eu tive a oportunidade de fazer uma formação de consultoria empresarial e veio a pandemia, eu comecei antes, e aí a pandemia veio. E aí a nossa primeira cliente já foi, eu morava em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, hoje eu moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e já foi o atendimento, o primeiro atendimento já foi online, já foi à distância, e já naquele momento eu nem tinha um método tão estruturado, e o Murilo já estava junto comigo nessa jornada, que é meu esposo e meu sócio hoje, e a gente falou, vamos embora, vamos entender qual é a necessidade que as pessoas têm, e a gente vai aprendendo junto com a necessidade das pessoas, com os desafios que elas têm para resolver, e nós também vamos nos desenvolvendo aqui enquanto empresários, e com isso a gente vai juntando essa experiência prática de estar empresários e também os desafios que os nossos clientes vão trazendo. E hoje a gente trabalha alinhando, eu falo para o Matheus, né, alinhando pessoas e negócios, porque a gente acredita que um negócio só é próspero quando a pessoa se desenvolve junto com o negócio. Então a gente vai se desenvolvendo aqui
e traz essa oportunidade para que as pessoas também entendam que elas têm que se desenvolver junto com o negócio para alcançar os objetivos que fazem sentido, né, para a empresa delas. Esse é um resumo, né, para a gente poder começar aqui, e aí a gente vai conversando mais, e aí eu vou trazendo as experiências, vou trazendo algumas vivências que temos aqui, e a gente vai expandindo mais a nossa conversa. Legal. Show de bola. E é legal porque a gente já vivenciou muitas histórias aqui de pessoas que falam que na dificuldade, e com certeza a pandemia foi uma dificuldade para muitas pessoas, né? E na dificuldade que a gente às vezes descobre a nossa força, né? Então a gente vai atrás de algo novo, a gente às vezes se desvencilha ali de algumas crenças, algumas coisas que estavam às vezes segurando a gente e bota a mão na massa, né? Vai atrás do nosso objetivo, do nosso sonho. E é muito legal ouvir essa parte de você, né? Que você também foi bem nesse período de dificuldade que Uhum. você mexeu, né, os pauzinhos e foi atrás do seu objetivo. E foi, inclusive, ajudar outras pessoas, né? Então, isso é muito interessante. E essa área que você ingressou é bem legal porque você mexe com pessoas mesmo, né? Uhum. E tem pessoas que às vezes não se conhecem. Elas querem ajudar outras pessoas, mas ainda não se conhecem. Então, assim, na sua visão, por que que você acha que o autoconhecimento ele é tão negligenciado na maioria das empresas assim? Eles querem fazer um monte de coisas, querem fazer coisas enormes, Uhum. mas não olham para dentro de si. Ou às vezes só o gestor, Exatamente. né? Porque o que eu vejo bastante é isso, né? Só o gestor, assim, ler livros sobre autoconhecimento, o resto é tudo Uhum. negligenciado. Foi uma boa pergunta. Exatamente. Esse ano eu tive a oportunidade de dar uma palestra sobre propósito de vida por um time aqui da VEG, aqui em Jaraguá do Sul. E foi muito importante para mim poder compartilhar num nível não só para empresários e empresárias, que é com quem eu caminho ao lado desenvolvendo o trabalho, mas também levar isso para os colaboradores, porque muito se foca no resultado, que é importante, se foca no lucro também, que é importante, porque uma empresa, eu brinco que eu falo que a empresa ela é um bichinho comedor de dinheiro. Então você tem que estar Sim, colocando dinheiro nela para ela se sustentar e para que ela possa crescer, para que ela possa prosperar. Mas por trás da empresa existem pessoas, negócios são feitos de pessoas. E eu percebo que quanto mais a gente entende de pessoas, melhor a gente vai entender dos negócios. E quanto mais as pessoas entendem sobre elas mesmas, melhor elas vão ser naquilo que elas colocam a sua energia no seu trabalho. E pegando o gancho que o William falou sobre a pandemia, eu percebo que ela foi um grande trampolim para as pessoas irem mais para esse lugar do autoconhecimento, porque foi um momento que as pessoas tiveram que olhar mais para dentro delas e entender se aquilo que ela fazia da vida delas fazia sentido. E as próprias empresas, elas tiveram a oportunidade de olhar de uma nova forma, porque esse acontecimento que é uma pandemia, ele mudou a dinâmica de como as coisas aconteciam. E para a gente voltar a entrar no eixo de novo, precisou-se olhar para si, entender que a gente precisava desenvolver internamente quem a gente é, e quando a gente ocupa esse espaço, seja de gestor, seja de líder, a gente começa a perceber que o desenvolvimento começa na gente. Porque se a gente quer oportunizar para as pessoas que estão caminhando ao nosso lado, que o autoconhecimento é uma escolha diária, que o autoconhecimento é a oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor e realmente executar aquilo que faz sentido para você e deixa você bem, nós temos que fazer isso para nós mesmos. Então, eu entendo que muitas pessoas também que já ocupavam esses lugares, elas perceberam que elas teriam que ir mais profundo, porque quando você está à frente do seu time, você se torna uma referência.
você se torna uma inspiração. Então, tem que começar por você, né? Você tem que começar esses processos para que você possa mostrar para as pessoas que também é possível para elas. E eu digo assim, que antes a gente ficava muito na busca do resultado, hoje a gente está na busca da paz mental, né? A gente está na busca de ter um emocional onde a gente fique tranquilo nos lugares, nos cargos que a gente ocupa e que o nosso trabalho, ele representa um papel na nossa vida. Por exemplo, vocês estão aqui, né? Vocês têm papel de filho, de amigo, tem pessoas que têm papel de mãe, de pai, de esposo, esposa, são tantos papéis que a gente tem na nossa vida que o autoconhecimento, ele nos proporciona que a gente entenda o nosso lugar em cada um desses papéis e que a gente se prepare para se desenvolver e oportunizar o desenvolvimento das outras pessoas também. Perfeito. Eu acho que o primeiro passo, né, Camila, antes de tudo, tem uma passagem até na Bíblia mesmo que diz assim, se eu não me engano, é em Mateus, que diz que antes de você querer tirar, né, a trava do olho do seu irmão, você tem que tirar primeiro o poste do seu Uhum. olho, que é justamente isso. Como que a gente vai trazer, né, para nossa equipe administrativa, nossa equipe comercial, um uma gestão com autoconhecimento, como que a gente vai trazer livros de autoconhecimento para eles, por exemplo? Como que a gente vai trazer uma profissional como a Camila para fazer esse trabalho dentro da empresa se a gente está todo desorganizado? Então, assim, É. se a gente vai começar a limpar a nossa casa, a gente tem que começar primeiro por dentro dela para depois ir para o Uhum. quintal. A gente não faz o contrário, a gente não traz a sujeira do quintal para dentro. A gente tira a sujeira de dentro, leva para o quintal e do quintal a gente limpa. E me conta um pouco, quando eu quero, no sentido de assim, hoje eu não tenho uma consultoria, hoje eu não tenho a Uhum. Camila dentro da minha empresa para fazer esse trabalho comigo. Como eu faço para dar esses primeiros passos para me autoconhecer dentro da empresa? Assim, tanto no sentido de o gestor ele está com o orçamento apertado, ele não consegue investir em uma consultoria agora, tanto no sentido do colaborador mesmo. Cara, a empresa não Uhum. está investindo. Como eu posso me autoconhecer melhor? Por onde eu começo? Eu sempre digo que o começo sempre vai ser pelo conhecimento. O conhecimento é o que nos faz expandir a nossa consciência e acessar novas possibilidades e perspectivas. Por exemplo, esse podcast que vocês estão realizando, não só comigo, mas com outros profissionais, é uma oportunidade de autoconhecimento, porque tem pessoas aqui que compartilham as suas histórias, compartilham a sua trajetória, e você pode estar vivendo o mesmo momento que essa pessoa um dia viveu, e você pode acessar esse conhecimento de uma forma gratuita. Outra forma também leituras, acessar pessoas que trabalham, né, com profundidade em autoconhecimento. Porém, Matheus, eu sempre trago uma coisa muito importante. Eu tenho dois valores que são primordiais na minha vida, que é integridade e liberdade. E por liberdade ser um valor muito forte para mim, com a liberdade vem a autorresponsabilidade, vem muitas coisas embutidas. Você precisa entender o que faz sentido para você. Porque eu sempre digo, eu tenho as minhas práticas de autoconhecimento, que elas fazem sentido para mim, que foram práticas que eu fui conhecendo durante a minha jornada e que hoje elas me fazem bem. E para você é importante você acessar esse conhecimento por meio de pessoas. Eu acredito que pessoas que já passaram pelos processos são ótimas para a gente acessá-las e conhecer novas possibilidades. E a partir daí, você vai entendendo aquilo que faz sentido para você. Claro, como você disse, se você tiver a oportunidade financeira de fazer um investimento com alguém que possa te ajudar a olhar para dentro, a resolver muitas questões internas, hoje a gente tem vários profissionais no mercado, né? Nós temos terapeutas, nós temos coach, nós temos psicólogos, nós temos várias áreas aí que atendem as pessoas, ajudando elas nesse direcionamento. Mas eu acho que o primeiro passo, Matheus, é você querer. Porque não tem como algo mudar dentro de você, algo mudar na tua vida se você não quer.
Eu digo que você pode ir no melhor profissional, acessar os melhores livros, os melhores podcasts. Se você não quiser aquilo realmente para a tua vida, se você realmente não quiser ser melhor, se você realmente não quiser que a sua empresa se torne um espaço onde as pessoas queiram estar naquele espaço, que elas se sintam verdadeiramente bem estar naquele espaço, isso não vai acontecer. Então, eu acho que o primeiro passo é o que a gente chama da tomada de consciência. Você tem a tomada de consciência que você quer melhorar, que você, no fundo, né, a gente vai um pouco mais profundo, é se tornar um ser humano melhor para você mesmo. Sabe aquela frase clichê, né? Se torna a mudança que você quer para o mundo. Eu falo Uhum. assim, parece uma frase clichê, mas ninguém vai mudar do lado de fora. Você só tem o Sim. controle de mudar você e mudar quem você é. As outras pessoas, elas podem sim te olhar e te escutar num lugar de inspiração, num lugar de referência. E aí é o ponto que eu sempre digo: você quer ser o que para os seus colaboradores? Que você quer ser? Como você quer ser visto? Qual é o tipo de liderança que você quer implementar dentro da tua empresa? Você quer ser a pessoa que inspira, direciona, orienta e que tem um time junto com você? Ou você só quer que as pessoas façam o que tem que ser feito e alcance aquele resultado X, que é aquela meta que você colocou no teu planejamento estratégico? Então, essa tomada de consciência, eu acho que é o primeiro passo, e aí você vai encontrando os seus próprios caminhos para o seu desenvolvimento pessoal. Legal. E é bem isso, né? Porque hoje, ainda mais com as redes sociais, né? A gente tem muitos exemplos, inclusive, de pessoas de sucesso. Uhum. Só que cada uma tem a sua essência. Cada uma tem uma vivência, tem uma crença, teve uma infância diferente. Então, cada pessoa ela reage aos estímulos de uma forma diferente. Então, às vezes, uma coisa que talvez para mim faça sentido, para você já não Uhum. faça tanto, né? E é dessa forma aí que a gente vai construindo o nosso futuro e vai chegando aos nossos objetivos. Porém, é sempre Sim, bom ter uma ajudinha, né? Tem os exemplos, mas que sim. nem você falou ali, se a gente puder ter acesso a um profissional para nos ajudar, porque, por exemplo, a Camila. A Camila já passou por diversas empresas, conheceu diversas pessoas. Então, com certeza, vai ter uma vivência de alguma pessoa que vai ser parecida com a minha, vai ser parecido com o Matheus, né? Então, você vai ter já esse know-how para aplicar na pessoa, né? Tem uma coisa que eu ouvi, William, não faz muito tempo que eu achei bem legal que casa com isso. Que é assim, quando você vai cortar o cabelo, isso mais homem, né? Porque mulher, Uhum. quando vai cortar o cabelo, paga um horror de caro para cortar 2 dedinhos. Mas o homem muda realmente, né? E aí é o seguinte, por que que o homem paga para cortar o cabelo? Por que que ele não chega em casa e corta ele mesmo? Porque ele não consegue enxergar tudo, a parte de trás, Uhum. por exemplo. Ele não consegue saber se o lado direito está igual ao lado esquerdo. Por isso tem que vir uma pessoa de fora com uma visão em terceira pessoa para conseguir ajudar ele a cortar. E isso é exatamente o que a consultoria faz. Muitas vezes a gente não consegue ver dentro da empresa onde a gente deixa de ganhar, né? Porque eu não gosto nem de falar perder, porque perder, para mim, perder é quando você realmente perdeu, não tem mais chance. E às vezes, com a ajuda de profissionais como a Camila, certos pontos podem ser resolvidos e, cara, pode mudar totalmente a Sim. trajetória da empresa. Exato. Tem um ponto só que eu quero trazer aqui, que eu senti de falar a partir de escutar vocês dois. É uma coisa que eu aprendi nos meus processos aí, que eu vou indo, só vou indo, gente, eu só vou. Mas isso cabe para qualquer pessoa, que nós temos que reconhecer a nossa história e entender que a nossa história é a nossa maior força. Entender que, independentemente do que a gente viveu, e quando eu falo viveu, gente, todos nós vamos passar por processos de traumas. Isso é ser Sim. humano, isso é sobre a vida. Cada um vai ter aquele momento que aconteceu algo e isso gerou um impacto emocional e que vai te gerar crenças limitantes, que vai te gerar sabotadores, e todas essas coisas aí que a gente lê, que a gente escuta. Só que
a sua história, quando você entende que ressignificar a sua história e dar um novo sentido à sua história é a sua maior força. Porque o que você viveu é o que te trouxe até aqui. E quando você olha para o que te trouxe até aqui como uma fortaleza para que você. Aí entra várias questões, né? Para que você perdoe e para que você se perdoe, porque eu não sei se vocês sabem, o maior desafio é perdoar a si mesmo. Nem é Sim, perdoar a quem fez algo com você. É você se libertar e você reconhecer que aquilo te fortaleceu para te trazer até aqui. E que aquilo não vai ser mais a sua fraqueza, que aquilo vai ser um impulsionador para você dar um sentido para a tua vida. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui para você olhar para a sua história dessa forma, para você dar um novo sentido. E quando a gente faz isso, a gente se torna melhor. Porque muitas vezes, eu até conversei com o William, que a gente teve um bate-papo, né, antes, um network, né, William, que a gente fez, que eu falei assim para o William, líderes feridos ferem pessoas. Se você é uma pessoa ferida, se você é uma pessoa que ainda não conseguiu resolver coisas internas, você vai refletir isso nas outras pessoas. sim. Então, olhe para você como uma forma de melhorar você, para você se tornar melhor para as outras pessoas e, quem sabe, ser essa pessoa que vai mostrar para o teu time, para os teus colaboradores que existe um caminho, existe uma forma de sair da onde você está para se curar, para se tornar uma pessoa melhor e para ter um sentido na vida. E quando eu digo sentido na vida, gente, quando eu falo de propósito, eu falo assim que ninguém tem que ficar na busca do propósito. Falo que a busca é do autoconhecimento. E quando você entende quem você é, o propósito ele meio que brota, ele aparece para Sim. você porque você entendeu o que de fato você está fazendo nesse mundo. Então, eu queria deixar essa mensagem sobre a história, porque tem gente que tem muito medo de olhar para a história, mas é lá que você vai encontrar a sua maior força. Legal. E Camila, como você ajuda o gestor nesse processo? Conta um pouco pra gente. É assim, gente, é interessante que no meu processo de autoconhecimento, eu entendi, eu gosto muito de negócios, amo gestão, porque gestão é o que mantém um negócio de pé. Mas eu digo que eu amo mais pessoas. E eu fui entendendo nos meus processos que eu tenho uma habilidade em olhar para as pessoas de uma forma em que eu respeito quem as pessoas são, respeito a história das pessoas, e durante o nosso trabalho, as pessoas podem ser quem elas são. Então, elas podem trazer os medos, elas podem trazer as crenças, elas podem trazer tudo que está ali nelas, para que a gente consiga olhar para isso de uma forma que a gente entenda, ok, tá aí, vamos olhar para isso, vamos ver como que a gente consegue ir resolvendo aos poucos para que você consiga, vamos pensar no processo de gestão, vamos fazer um planejamento estratégico, né? Porque dentro de um planejamento estratégico, a gente divide as áreas, que é aquilo que você vai trabalhar durante o ano na tua empresa. Só que se você tem crenças, vamos colocar aqui um exemplo, eu coloco baita metas de vendas no meu planejamento estratégico. E aí eu não consigo falar com as pessoas. Eu tenho medo de falar com as pessoas porque eu acho que eu vou incomodar ou porque eu tenho algo de julgamento dentro de mim e eu não consigo. E aí aquela minha meta, ela não consegue ser alcançada. Por quê? Porque eu tenho uma crença, eu tenho um medo que faz com que eu não consiga ter essa ação. Então é nesse processo, Matheus, que eu vou olhando para as pessoas junto com elas, olhando para elas, para entender as limitações que elas têm e a Uhum. partir daí a gente vai criando metas, vai criando ações para que a pessoa consiga ir saindo desse lugar e se desenvolvendo. E isso vem dos meus processos. Por muitos anos eu estou nesse processo de autoconhecimento. Hoje eu sou uma pessoa que me desenvolvo muito na área de desenvolvimento humano, comportamento, Sim. neuro, são coisas assim que eu me aprofundo muito e vou tentando trazer ali para as pessoas para que elas consigam ir resolvendo essas situações. E claro, gente, em alguns processos é importante. Existem profissionais, né, especialistas da área, e às vezes até no nosso processo, já teve gente em processo comigo que a pessoa falou: Nossa, agora eu comecei a fazer uma terapia.
Entende? Por quê? Olha, Porque ela começou a olhar para ela, começou a entender que tinha coisas para ela resolver e que ela tinha que aprofundar mais naquilo. Pessoas que tinham muita crença limitante, vocês que são aí, né, do vendas, o que mais a gente encontra, porque eu já fui essa pessoa, já estive nesse lugar, é crença com venda. A maioria sim. dos nossos clientes tem barreira com a venda. Sabe aquela coisa assim, como que eu posso dizer, menino, que colocam na nossa cabeça que todo vendedor quer te empurrar alguma coisa que você não quer Todo comprar, vendedor é picareta? é picareta. Aí, lá na nossa infância, a gente fica ouvindo essas coisas, e aí tá, eu tenho um negócio, certo? O negócio precisa vender. Só que daí Sim. eu tenho essas crenças. E aí, como é que o negócio acontece? Então, é olhar, por que que você tem essa crença com venda? O que que te disseram? Por que que você não consegue? E aí, a partir disso, eu começo a aprofundar com a pessoa, começo a entender o porquê. Entendemos o porquê? Vamos buscar a solução. Algumas vezes a gente consegue resolver no nosso processo de trabalho, outras vezes a pessoa busca algumas outras ajudas também fora do nosso trabalho, e com isso ela consegue se desenvolver no processo e dar um passo a mais para alcançar os objetivos que ela tem ali para a empresa dela. É até muito interessante que você tocou nesse assunto aqui. A gente já teve, inclusive, um episódio aqui com uma psicóloga, né? E ela falou dessa importância de você fazer um acompanhamento para sua equipe, né? Fazer um Uhum, acompanhamento ou incentivar eles irem a fazer um acompanhamento com a psicóloga, porque às vezes tem muitas coisas que é traumas, né, que você carrega desde a sua infância e que te atrapalham no dia a dia, não só no trabalho, mas também na vida pessoal. Então é bem legal esse tema que você trouxe de você descobrir ali os traumas, descobrir o que está travando a pessoa para tirar esse gatilho, né? Para disparar esse gatilho e a pessoa realmente caminhar, correr atrás dos objetivos dela, né? Então isso é bem interessante mesmo. Também é legal no sentido de você identificar problemas que você tem, mas que você não sabe ao certo, né? Por exemplo, a uhum, gente falou bastante agora de crença limitante, que são crenças uhum, que a gente traz com a gente em uma mochila. Mas, por exemplo, vou pegar um exemplo aleatório aqui. uhum, Eu tenho um gestor e ele tá, cara, com problemas no casamento dele. uhum, Tudo que vier depois disso não vai ser 100%, porque ele tá com um problema em um dos pilares da vida dele. Então, uhum. às vezes é interessante esse trabalho no sentido de você dar visibilidade pro cara, sabe? Às vezes o cara tá tão perdido, problema na empresa, problema com a mulher, problema com os filhos, que ele não consegue ao certo parar e pensar, opa, tem que começar por aqui, porque É. você tem que começar por algum lugar, não dá para você também querer resolver espiritual, financeiro e familiar tudo de uma vez, que você não vai, não adianta. É tudo Sim. uma coisa de cada vez, né? Você tem que ir com calma. E e nesse sentido, quando você tem um líder bem posicionado, ou você é um líder que é alinhado tanto com a sua autogestão, sua gestão de emoções, Uhum. todo esse direcionamento passa para os colaboradores, né, Camila? Você passa, eles começam a ter mais inteligência emocional, só do gestor ter mais inteligência emocional, mais ou menos isso, né? Com certeza. Você trouxe algo que me veio a questão do o CPF é maior que o CNPJ, não ao É, contrário, porque você é o dono, a dona da empresa, e a empresa precisa de você para ela rodar. Se no teu pessoa, que, como você disse, em um dos papéis está desequilibrado, você traz isso para dentro da tua empresa. Existia-se aquela conversa antigamente que CPF e CNPJ não se mistura. Aí eu sempre digo assim, então tá, você hoje tem uma depressão, lá na tua casa você tem depressão, entrou na empresa, você não tem mais. Acabou. Você acabou, você é uma pessoa que está com uma crise de ansiedade, entrou dentro da empresa, isso não existe mais. Gente, você é um ser humano, um ser humano aqui que tem vários papéis. E onde existe um desequilíbrio, vai desequilibrar em alguma questão da tua vida. Se você tem uma empresa e você está com esse tipo de problema que o Matheus falou, é óbvio que você vai levar isso para dentro da empresa. Às vezes, inconscientemente. Para você, você não está levando isso para os seus colaboradores, porque você não está percebendo, mas você está
trazendo esses problemas, trazendo essa carga, vamos dizer assim, energética daquilo que está sim, acontecendo para dentro do teu negócio e até para os seus clientes. Algumas vezes, vamos pensar assim, quando a gente vai num lugar, como aconteceu no dia do meu aniversário, que a gente foi num lugar, meu Deus, as pessoas que atenderam a gente, eu até contei isso pro Matheus, foi assim, chocante. E aí, cara, são questões daquelas pessoas que elas estão passando, só que elas não conseguiram bloquear aquilo na hora de fazer o atendimento. Elas pegaram toda aquela questão interna que estava dentro delas e refletiu ali na gente, num péssimo atendimento. Quantas pessoas aqui já não foi no lugar e fala, meu Deus, o que é isso? Como que essa pessoa me atendeu dessa forma? Porque a pessoa está num processo da vida dela tão doloroso, vamos dizer assim, porque quando uma pessoa está com muita dor, ela joga a dor dela para fora. Não tem outro caminho, gente. A gente coloca para fora para o outro aquilo que está dentro da gente. Então, por isso que você, sim, como gestor, tem que sempre se analisando, se cuidando, porque somos seres humanos. Nós vamos ter problemas. Sempre vamos ter, sempre como o Matheus falou, hoje eu estou resolvendo algo aqui no meu relacionamento, mas depois eu tenho algumas coisas ali para resolver no meu espiritual. Então, você sempre vai estar desenvolvendo alguma coisa que vai te tirar da zona de conforto. Quando você tem que resolver, como o Matheus trouxe, problemas de crença. Que crença é um negócio que enraizou em você. Para é, você sair disso daí é extremamente desafiador. E eu falo, brinco muito, tem até uma live que eu fiz com a minha mentora que eu falo assim: autoconhecimento, se você não surtou, não tá certo. Porque sempre no processo vai ter algum surto. Porém, as pessoas que estão trabalhando com você não tem nada a ver com o teu processo. Então, você tem que ter essa linha tênue de entender meus processos e com o outro eu tenho que saber lidar da melhor forma possível. E aí a gente entra nesse lugar de entender a empresa, ela é um organismo vivo feito de pessoas. Até vocês que trabalham com vendas vão saber falar muito melhor que eu. Hoje eu amo vendas, estudo muito, ensino os clientes que têm crença com isso, mas já tive crença. Eu era uma pessoa, gente, que eu amava o que eu fazia, mas eu não conseguia vender. O Murilo falava assim para mim, mas como que você gosta tanto do que você faz, você gosta tanto de gente, você não consegue vender? E aí, num sim, processo que eu fiz, num coach sistêmico, com a minha terapeuta, que era lá de Três Lagoas, eu fui lá na minha infância, num processo que eu tive, que eu comecei a vender canudinho, que tinha, minha mãe fazia canudinho de chocolate e leite, doce de leite. E aí eu sim, comecei a levar para a escola para vender. Só que daí todo mundo comprava fiado e não me pagava. E nessa, a minha mãe falou assim para mim: eu não vou mais fazer porque você vende para as pessoas e as pessoas não te pagam. Então você não vai mais levar. Eu tinha ali uns 8, 10 anos de idade e eu descobri no processo, gente, que isso das pessoas não me pagarem lá na infância e a minha mãe falar que eu não ia levar mais para vender, fez eu ter um bloqueio com vendas. E eu estou sim, compartilhando isso aqui com vocês, que é um exemplo de alguma das coisas que eu já passei na minha jornada, que é aquela pequena coisa que você considera que nem sentido faz, talvez é ali que vai estar o problema instaurado, que te gera várias consequências para você e para a tua empresa, e você não está conseguindo olhar para isso. E claro, quando a gente tem pessoas para nos ajudar na jornada e traz uma forma de você ampliar a tua visão, como eu tive ali a terapeuta que me ajudou a ampliar a minha visão, você consegue sim. chegar nesse lugar. Assim como o meu trabalho, assim como o trabalho de vocês também é nesse lugar, né? De fazer com que a pessoa amplie a visão dela e ela possa ver novas oportunidades para que ela consiga resolver os desafios que ela tem hoje dentro do negócio dela. É até interessante você trouxe esse exemplo. Queria fazer uma pergunta para você, Uhum. de algum mentorado seu que você teve um desafio muito grande, mas você conseguiu ir mexendo e chegou num resultado de muito sucesso. É que nem você citou o teu exemplo lá de criança, quando você não recebia, né? Mas com certeza deve ter alguma história assim que te marcou bastante. Não preciso dizer nomes, né? Mas Sim. só para a gente saber como que aconteceu, o que aconteceu, como foi, qual que foi o gatilho que deu ali, que ele virou a chave. Eu queria Uhum. saber de algum exemplo
interessante aí que você tenha? Hoje, a gente desenvolve aqui um programa de aceleração que o nome dele é TINHA. Tire sua ideia da mente e materialize. Hum, As pessoas entram nesse programa porque elas têm muitas ideias, elas acessam muitas coisas, só que quando elas percebem, elas estão executando tudo pela metade, não estão conseguindo ter foco, não estão conseguindo ter priorização para olhar para realmente onde importa. E como que começa esse programa? A pessoa olhando para ela, entende? E nesse processo da pessoa olhar para ela, claro que cada pessoa é única e vai tendo o teu processo ali até chegar no resultado. Sim, Mas é um grande desafio que no início, quando eu comecei a fazer, foi ir nesse lugar onde a pessoa olha para coisas muito profundas e ela começa a não saber lidar com aquilo. E aí, isso é um desafio muito grande, que eu posso dizer para vocês que hoje eu tenho tranquilidade para acompanhar esse processo da pessoa devido eu ter os meus processos e hoje conseguir direcioná-la, mas entra num processo emocional muito profundo, porque daí é aquele momento que você não consegue olhar para você, não consegue olhar para o negócio, não sabe para onde que olha, e isso não é para mim, igual no meu processo. Olha, isso aqui não é para mim, eu não consigo fazer isso, eu acho que eu não tenho ter um negócio, porque negócio não é para mim. Então, de entrar nesse lugar, de até achar que não é para você aquilo mais, devido vir um processo emocional muito forte. Então, tem esses desafios. Com algumas pessoas ele é maior, com outras pessoas é mais tranquilo, mas ele sempre é um desafio, porque daí é aquilo que eu disse para vocês, saber lidar respeitando a individualidade da pessoa. Então, esse também no mundo dos negócios, aí vocês me dizem a visão de vocês. uhum. Inclusive, ontem eu tive um networking e aí a empreendedora falou assim para mim: que interessante que você olha o individual da pessoa, entende? é, E é um baita desafio olhar o individual da pessoa nesse lugar que você tem que respeitar esse individual e respeitar esse processo, porque se você olha muito negócios, o business, o processo, é, a estrutura da empresa é sobre execução, é sobre o que tem que ser feito. E muitas vezes aquele emocional da pessoa é o que está bloqueando isso que tem que ser feito. E é uma linha tênue em você conseguir lidar com isso. Como que você consegue lidar com isso? Faz a pessoa entrar no eixo para ela começar a olhar o negócio. Então, para trazer para um raciocínio aqui para vocês, ao mesmo tempo que eu consigo ter o resultado muito massa, é sempre um grande desafio. Mas, ah, Não Camila, deixa de ser, entendeu? eu sim, imagino que deve ser dois lados da moeda no sentido dessa individualidade, né? Porque, Isso, primeiro, por um lado, é ótimo, porque aí você personaliza isso. o seu serviço de consultoria. Uhum. Eu acho que a melhor palavra é essa, né? Personalização, você realmente estuda o caso da pessoa, só que por outro lado, você tem que ser uma pessoa que se adapta muito bem, porque vai ter Sim. aquele gestor que se estressa e vai ser mais grosso, vai ter Aham. aquele gestor que é mais desligadão, que você vai falar as coisas e ele não vai fazer. Então Aham. você tem que alinhar tudo, mantendo sempre uma linha, né, de raciocínio ali. Isso, você chegou num ponto muito importante. Quando você cria algo, é claro que o Team, ele é um processo que ele tem começo, meio e fim, ele Uhum, tem todas as ferramentas são as mesmas, porém, o indivíduo é diferente. E aí é nesse lugar que você tem que entrar. E aí vem o desafio, porque como você trouxe bem, Matheus, cada pessoa vai funcionar de um jeito. Por exemplo, eu já trabalhei com pessoas que a pessoa é muito é, posicionada, opinião muito forte, ela é muito para você conseguir fazer com que ela expanda um pouco a consciência, ela é muito crítica porque ela tem um sabotador crítico lá. Todos nós temos o sabotador crítico, né? Que são 8 sabotadores. Todos temos, mas tem alguns que têm mais avançado. Tem aquela pessoa, como você disse, que você tem que ficar mais em cima para ela poder executar. Só que é uma grande escola para mim,
na verdade. Eu encaro isso como uma grande aprendizagem constante, porque eu digo para todos os clientes, eu mais aprendo com vocês do que eu ensino. E eu acredito muito que esse trabalho me ensina a ser uma pessoa melhor, porque eu tenho que cada vez mais, e deixo esse convite também para gestores, líderes, se vocês quiserem de fato olhar as pessoas e encontrar solução para a empresa de vocês, a partir das pessoas que vocês têm que sair desse lugar de julgamento, né? De que a pessoa tem que ser assim, que a pessoa tem que fazer de tal jeito, que a pessoa tem que ser aquilo que você considera. Não, as pessoas não têm que ser aquilo que você considera. Você tem que trazer um espaço para que as pessoas sejam quem elas são. E a partir das habilidades delas, daquilo que elas têm de bom, você potencializa. Se é num trabalho que eu estou entregando para a pessoa, isso vai totalmente impactar o negócio dela e ela vai começar a ter resultado dos negócios dela. E ela tendo resultado nos negócios dela, isso deixa ela mais contente, deixa ela mais segura, faz com que ela tenha mais perseverança naquilo que ela está fazendo. Então, bem legal isso que você trouxe, Matheus, porque ao mesmo tempo que tem essa parte que é muito incrível, tem a outra que é um grande desafio. Mas é o trabalho de autoconhecimento que eu tive que fazer. Sair desse lugar que não é porque eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, que eu sei mais que você. Você pode trazer algo que eu não conheço e eu aprendo com você a fazer de uma forma melhor. Quando eu me abro para olhar a sua individualidade, eu me abro para que eu possa executar um melhor trabalho. E é essa forma que eu acredito, é a forma como eu acredito, né? Participo de outros espaços de liderança, e quando a gente vai fazendo esse desenvolvimento, a gente se torna líderes melhores. Porque quando eu estou num trabalho com o cliente, de certa forma eu estou liderando, né, o trabalho. E se eu não tenho essa forma de lidar, como é que o cliente vai chegar lá? O cliente, eu estou conduzindo o trabalho, o cliente olha para mim e fala, mas eu sempre brinco, por que que eu me fortaleço mentalmente? Porque daí o cliente vai falar, meu Deus, mas nem essa pessoa sabe para onde ela está indo, está querendo me levar para algum lugar? Então, Sim, é uma construção, né? Não só do Sim. cliente no processo, mas minha também. não, e isso é muito importante porque às vezes a pessoa ela tá indo por um caminho tão errado e daí você chega lá e você começa a descobrir que ela tem uma série de virtudes ali que só falta ser trabalhado, né? Sim, Ela é uma pessoa excelente, tem assim uma vivência muito boa, porém só falta trabalhar aqueles pontos positivos, porque é aquele negócio, às vezes o ponto negativo está mais realçado que os positivos, né? Então você chega ali e vai dando vamos se dizer assim, uma temperada, vai ali trabalhando aqueles pontos positivos, né? E quando vê, ele dá um sabor excelente, né? Dá sim. uma realçada assim que a pessoa muda completamente. Então isso é bem, bem interessante, esse trabalho personalizado. E agora eu quero que você deixe aquele recado para a pessoa que tem medo de abrir o próprio negócio, aquela pessoa que Uhum. tem medo de expor a ideia dele para o local que ele convive, né? Enfim, aquela pessoa que está querendo começar a empreender. Por onde que ela deve começar, Camila? O primeiro ponto é acreditar em si mesmo, porque se você não acredita em você, se você não acredita na solução que você tem para Uhum. gerar valor para as pessoas, ninguém vai acreditar. Eu Sim, acho que esse é é, o primeiro ponto. O segundo ponto, com certeza, e isso é para sempre, nunca vai parar, é o conhecimento. E sim, aí, eu não sei qual vai ser a situação da pessoa que está escutando, então eu vou trazer duas situações. Se você for a pessoa que nesse momento não tem um capital para conseguir fazer um investimento, vamos pensar assim: você tem o conhecimento técnico, você tem a experiência, você tem tudo aí. Só que você não tem aquele capital para, né, colocar ali de início no seu negócio. A gente sabe que tem pessoas que começam dessa forma. Então, aproveite esses espaços como esse, que nós estamos aqui agora, que os meninos criaram, que aqui você vai adquirir muito conhecimento empresarial, e não só empresarial, né? De mentalidade também. sim. Além do podcast dos meninos, existem outras infinidades de podcasts com pessoas que você pode acessar.
Livros, como sempre, né? Eu acredito que ali nos livros está o maior conhecimento que pode existir, tem aí uma infinidade. Inclusive, até falei para o Matheus que agora eu estou lendo Receita Previsível, que é uma leitura que Sim. estava já ali, eu comecei a ler, já deixo aqui esse livro para as pessoas poderem ler, né? Que é sobre vendas, é um Sim. clássico aí. É assim, é top 5 livros obrigatórios. Se você trabalha com vendas, você tem que ler. Receita Previsível tá Exatamente. ali. Então já fica aí o Receita Previsível, Spin Selling também, é Spin Selling um também. bom livro. E conhecimento, isso é um fato sobre negócios. Tem uma frase do Conrado Adolfo que eu gosto muito, que é o dinheiro que você não ganha pelo conhecimento que você não tem. Só que daí você entender que é o conhecimento e aplica na ação. Porque se você só fica com o conhecimento, você fica ali com um monte de conhecimento e pouca ação. E só agindo que você vai entender o que funciona e o que não funciona para o teu negócio. E se você tem a possibilidade de investir, assim como nós temos clientes que estão iniciando um negócio, a gente ajuda esses clientes a criar um mínimo negócio viável, que é criar uma mínima estrutura de negócio para que a pessoa possa se inserir no mercado totalmente focada no cliente, que é outra contribuição que eu quero deixar aqui. Foco no cliente. O cliente tem que estar no centro do teu negócio. Tudo que você estrutura na tua empresa, tudo que você faz na tua empresa é para o cliente. É o cliente que vai comprar o seu serviço, é o cliente que vai comprar o teu produto e é o cliente que vai fazer com que essa máquina que é a tua empresa, que tem uma engrenagem chamada gestão, ela vai acontecer. Porque incrível, vamos organizar a empresa? Vamos organizar a empresa, mas se você não tem o foco no cliente, você não faz o melhor pelo teu cliente, também não existe negócio. Porque eu vejo muitas pessoas começando assim, marketing, tráfego, e vão misturando todas as coisas, e eu falo, tá, quem é teu cliente? Responde para mim quem é teu cliente. Qual é a dor do seu cliente? É, Qual a necessidade do teu cliente? Quem disse para você que essa solução que você está criando atende essa pessoa? Você perguntou para essa pessoa? Outra coisa que eu deixo aqui de contribuição: pesquisa. Muita pesquisa. Quanto mais. Sempre quando a gente cria um modelo de negócio com o cliente, com os nossos clientes, a gente faz pesquisa com os potenciais clientes. Tem um trabalho que a gente fez que a nossa cliente tem uma clínica de psicoterapia. E aí a gente fez uma pesquisa porque ela queria trazer algumas coisas para a clínica. Falei, ok, mas quem diz que essas pessoas querem? Vamos perguntar para elas? E foi uma pesquisa incrível, porque as pessoas validaram aquilo que ela estava pensando em trazer, e inclusive as pessoas mostraram que aquilo era uma dor muito grande. Ela só legal. tinha pensado e ela acabou identificando que era uma dor muito grande, e esse cliente falou: eu preciso disso, isso é importante para mim. Então, é aquele lugar também, para finalizar aqui, que você tem que ir minimizando o seu ego, porque o seu negócio não é sobre você, o seu negócio é sobre o seu cliente. Você tem um negócio para atender o teu cliente, não para atender o teu ego. E eu sempre faço essa pergunta, às vezes vai doer em algumas pessoas e tá tudo bem. Seu negócio é para quem? Para o teu ego ou para ajudar o teu cliente? Então, essa é uma pergunta que você tem que saber responder e você tem que entender que o sucesso está em ajudar pessoas. É aí que está o sucesso. Quanto mais você ajuda as pessoas, você ajuda você mesmo. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais você aprende. Então, no meu ponto de vista, tá, gente? Isso aqui é a minha trajetória, é como eu Sim. entendo, é como eu percebo até aqui. É dessa forma que eu vejo que é uma maneira mais dinâmica para quem quer empreender, quem quer começar um negócio. Sim. Legal. É igual o É, Marcos falou, né, William, no último episódio. Quem compra uma furadeira não quer um furo, quer um quadro, quer uma rede. Muito bom. exato, exato. Exatamente. E até isso aí é até uma questão que tem no livro do Customer Success, né? Que é do sucesso do cliente. Que ele fala que o seu sucesso ele está atrelado ao sucesso do teu cliente. Com Então, certeza. se você levou o sucesso para o teu cliente, o teu sucesso é uma consequência. É uma consequência. Perfeito. Então,
Tudo tem que estar alinhado. Tudo envolve a experiência do cliente com a sua Uhum, empresa e também o seu relacionamento com seus clientes. Porque quantas empresas você não conhece que você não sabe? Cara, muita gente não sabe o nome do próprio gerente do banco. Porque o É, relacionamento com os clientes é longe. É muito CNPJ para CPF, não de CPF para uhum, CPF, sabe? E eu sim. sou a favor justamente disso, Camila, de você aproximar essa relação. E você conseguir entender, por exemplo, como a sua cliente entendeu, qual que é a dor do seu cliente. Sem ter que mandar um e-mail lá para ele votar de 1 a 10 qual que é a dor dele. Uhum. Mas você realmente entender o que ele precisa e a partir disso você procurar ajudar ele. E Camila, você comentou ali de estrutura mínima e eu fiquei curioso. O que que seria essa estrutura mínima? Você diz no sentido assim, de, por exemplo, setores dentro da empresa ou no sentido de, cara, antes de tudo você tem que se arrumar aí dentro, você tem que limpar a tua casa. Essa é a Uhum. estrutura mínima que você diz ou no sentido mesmo empresarial? Explica um pouco pra gente qual é As essa. duas, porque quando a gente vai criar um mini negócio viável, ou trazendo aí, vamos trazer para o campo das startups, né? Uhum, MVP, né? Tô falando certo. Às vezes isso. eu Uhum. confundo a sigla. Sempre você tem que começar pelo ICP, né? Quem que é o perfil do teu cliente? Entender o perfil do teu cliente. Qual que é a solução que você vai entregar para esse cliente? Entendi essa solução. Aí você vai para o mercado fazer pesquisa, validar para ver se aquilo faz sentido ou não para o cliente. Entendi que faz sentido? Agora eu tenho que entender como eu vou entregar isso para esse cliente. Quais vão ser os canais que eu vou me comunicar com essa pessoa, com essa audiência, né? Vamos falar do digital com essa audiência. Vamos colocar assim, eu tenho hoje, por exemplo, acredito que vocês também. Não é só estar nos canais digitais, você também tem que ter um foco em networking. uhum. Então, eu vou estar no Instagram, vou estar no Google, mas eu também vou entrar em grupos de empreendedoras, empreendedores, enfim, qual que for o teu segmento aí, para eu conhecer pessoas, para eu dizer para essas pessoas que eu existo, para eu dizer que eu tenho essa solução que resolve esse problema, esse desafio, esse desejo, enfim. Então, é entender como que você monta essa construção, pensando também, claro, numa estrutura de custo, quanto vai te custar a tua operação, mesmo que ela seja mínima, você tem que ter isso ali, no mínimo, né, gente? Você tem que iniciar com fluxo de caixa, é o mínimo que você tem que ter ali para iniciar o teu negócio. Então, a gente vai direcionando a pessoa nessa estrutura, ela sai do processo com essa estrutura pronta para o mercado, tanto que as pessoas estão aí, que já passaram por esse processo com a gente, estão com suas empresas, estão fazendo elas acontecerem. Só que é bem interessante esse processo, que ele tem de tudo, gente, aqui. É sociedade que se desfaz no meio do processo, porque as pessoas decidiram ter um negócio juntas, e eu trabalho muito a pessoa. E elas percebem, opa, não faz sentido. E eu digo que isso é maravilhoso, tá? Porque daí você não colocou dinheiro. É Você verdade. desfez essa sociedade antes de colocar dinheiro. Pessoas que descobrem que não é aquilo que ela achou que era aquele negócio, e ela começa a olhar e ela fala, cara, não é isso aqui. Eu acho que eu me interesso mais para aquilo ali. Ok, vamos olhar para isso daí. Então, é um processo da pessoa aí entender aquilo que eu falei para vocês lá atrás, o que de fato ela quer. Porque existe uma coisa, gente, esse é meu posicionamento também, tá? Eu não sou a romantizadora do empreendedorismo, de forma alguma. Porque empreender está para todo mundo, mas não é para todo mundo. Isso é uma coisa muito importante da gente ter o entendimento. E para você empreender, eu digo que você tem que deixar muita coisa do que você é e se transformar para você conseguir ter um negócio. E tem um outro ponto que eu também chamo a atenção: quando nós temos um negócio e nós temos colaboradores, nós não estamos apenas empregando uma pessoa, nós estamos empregando uma família. Porque aquele colaborador que trabalha na tua empresa, ele tem uma família. Então, Sim. antes de tudo, analise que quando você crescer o teu negócio e você precisar de pessoas, você tem uma baita responsabilidade. Que não se trata mais de você, se trata de colaboradores e se tratam de famílias que dependem ali da tua empresa dar certo. Então, É. é importante olhar para tudo isso, e é isso tudo que eu trago junto com o Murilo no processo para os clientes. Vamos pensar, assim, às vezes você está começando um negócio, ai, que legal, vamos embora.
cara, vamos dar uma olhada também numa responsabilidade que ela vai surgir. E você tem que entender que você tem que se preparar agora e entra lá naquele ponto que nós conversamos anteriormente, de autoconhecimento, de saber que você vai ter pessoas na tua empresa com você, que essas pessoas têm família, que você tem responsabilidade, que o teu cliente também, quando você entrega algo para ele, quando você vende algo para ele, você também tem responsabilidade, seja do serviço que vai gerar um resultado, seja de um produto que tem que funcionar. Então, é nesse lugar, Matheus, de não só olhar a estrutura, mas olhar a responsabilidade que você vai ter que ter ao escolher ter um negócio. Exatamente. Não adianta entrar com um time achando que vai ser só um jogo que tem um campeonato longo aí pela frente, né? Vocês já assistiram aquele documentário, O Código Bill Gates? Eu não Não, assisti. Tá na não Netflix. assisti. Uhum. Tem uma parte, né? Porque o Bill Gates começa moleque ali com o Paul Allen, Sim. amando programar e tal, e aí começa a Microsoft. E de repente ele fala isso. Ele olha e fala: cara, agora tem pessoas nessa empresa que dependem de mim. Você não é mais aquele moleque programador que ama programar e criar as coisas. Sim. Agora você é dono do negócio e tem pessoas que dependem do negócio. Quem tiver a oportunidade de assistir é muito bom. E tem essa parte que mostra ele falando esse momento que ele passou na vida dele. Então, para você ver, uma hora tem que cair a tua ficha e você entender que, por isso que eu falo o não romantização. Você entender que agora você assume uma baita de uma responsabilidade. Então, Camila, pensando um pouco em quem quer contratar o trabalho da iDados, como que é o trabalho de vocês hoje? Como vocês desenvolvem isso nas empresas? Explica um pouco para quem ficou interessado. Aqui a gente tem 3 níveis de clientes. A gente tem o nível 1, que é o que eu acabei de compartilhar Uhum. com vocês, que é essa pessoa que está iniciando esse negócio, e ali eu falei como nós ajudamos essa pessoa. O nível 2, que é aquela pessoa que é o presa, mas ela já quer sair disso, ela quer começar a contratar. E aí essa pessoa é aquela que só foi, ela é uma executora e ela ainda não está se enxergando enquanto empresária. Então, a gente vai trazer uma Sim. estrutura de planejamento focada em meta, focada em ação, processo, mentalidade, para que quando ela contrate as pessoas, ela possa treinar essas pessoas para manter qualidade de atendimento e para manter um crescimento do negócio de uma forma saudável, né? De uma forma sustentável. Então, é meio que aquele lugar, vamos organizar a casa? Você só está executando, vamos trazer organização, vamos trazer estratégia para que isso flua melhor. E o nível 3 é a pessoa que já passou de 5 anos de mercado, ela já tem colaborador, ela tem um posicionamento, as pessoas conhecem a marca dela, mas ela tem aqueles gargalos de não engajar o time nas metas, de ter um turnover alto. Então, a gente vai olhar também para como essa gestão está funcionando, fazer ali as correções dentro da gestão, para que ela comece a ter uma cultura organizacional, porque ela ainda não fortaleceu cultura organizacional para o time dela estar junto com ela, e levar ela para o passo de liderar, porque ela está uma empresária gestora, mas ainda não está uma líder do negócio, e Uhum. entender que ali é o momento para ela dar o passo para a liderança. E aí nós temos esse processo do team, que eu falei para vocês, eu que faço o acompanhamento. Eu brinco sempre que é para quem tem 30 ideias por dia, não executa nem 10, e ouve 30 pessoas e acha que a solução de cada pessoa vai resolver o problema dela, mas está tudo bem, porque eu estou aqui para ajudar essa pessoa a pegar tudo que está ali, já está tudo ali, está tudo nela. A gente só organiza isso em forma de objetivo, meta, um plano de ação prático, com foco, priorização e micro resultados. Porque essa pessoa ela é sozinha, ela não tem quem apoie ela no processo. Então, vamos colocar poucas metas, vamos focar no micro resultado para que você possa ir caminhando, alcançando de pouquinho as coisas que você deseja, para você ir se organizando. Para daí lá na frente você dar um passo maior com a tua empresa. Então, hoje esse é o processo aí que a gente vem desenvolvendo e sempre naquele lugar que eu falei para vocês, alinhando a pessoa e o negócio. É até legal isso, Camilo, porque o empresário, ele vamos dizer assim, a vida empresarial, ela é como uma maratona, né? Então, você tem que ir treinando aos poucos ali, fazendo 2, 4 quilômetros por dia, Uhum. 5.
né? Que vai chegar até um momento ali que você vai estar calejado já para fazer aquela maratona de 42 quilômetros. Vai de encontro aí com o que você passou para gente. E, nossa, foi muito legal aí a conversa, todo o conhecimento que você compartilhou aí com a gente e com todas as pessoas que estão assistindo esse podcast. Então, eu quero só agradecer aí a tua participação e essa oportunidade que a gente teve aí de conversar contigo, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço muito pela oportunidade, pelo espaço. Como eu disse lá no começo, que as pessoas possam ficar com a nossa intenção, porque a nossa intenção, ela é maior do que tudo que a gente falou aqui, porque nós estamos aqui para somar na vida das pessoas, que é de alguma forma aquilo que nós trouxemos possa contribuir para o momento que você está vivendo ou que você vai viver. E o que eu quero deixar é que você acredite de verdade em você, que você acredite que você pode se tornar uma pessoa melhor para você mesma, para você poder dar os passos maiores e melhores no seu dia a dia, mas tendo consciência de que, no fim das contas, nós estamos aqui para servir. Então, eu trago muito nesse lugar da gente entender que quando a gente está para servir, a gente está para ajudar as pessoas e que eu tenho certeza que quem estiver ouvindo está fazendo algo muito bom para a vida das pessoas e que quando você pensar em desistir, você pensar que não é para você, tenha certeza que existe uma força aí dentro de você para te levar adiante. Tem uma frase que eu quero deixar aqui também, que eu sempre penso que sucesso é viver a sua verdade. Então, não se meça com a régua do outro, não se compare ao outro, porque cada pessoa tem a sua história. Então, valoriza quem você é, olhe para você e, a partir de você, crie possibilidades para melhorar a vida das pessoas. Olha só que maravilha de mensagem, hein, Camila? Eu também quero agradecer por você participar desse episódio com a gente. Esse episódio foi, assim, a ponta do iceberg do que a gente poderia falar sobre a gestão de emoções, autoliderança aqui. Espero que você possa participar aí ainda muitas vezes com a gente, com diversos assuntos que eu sei que a Aidados pode trazer, que tem know-how para isso, tá? Te agradeço muito por sua participação, agradeço também você que acompanhou todo esse episódio. As redes sociais da Camila e da Aidados também estarão aqui na descrição do vídeo, caso você esteja assistindo ali no YouTube, e também na descrição do episódio, caso você esteja no Spotify. Esse foi o nosso episódio de hoje do VedoCast e até a próxima.